Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 6, que fala sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil. Nesse capítulo nós vamos aprender uma expressão nova, né? Essa expressão ela chama domínios morfoclimáticos. O que são primeiramente esses domínios, né, morfoclimáticos? De onde surgiu essa expressão, né? Então, nesse capítulo, a gente aprende uma expressão nova, domínio morfoclimático. Essa expressão ela foi criada pelo geógrafo Aziz Absaber e ele propôs, na verdade, a criação de uma expressão para designar áreas onde você vai ter um domínio, né, de determinadas características do ponto de vista climático, do ponto de vista do relevo, do ponto de vista do solo, né, e do ponto de vista da vegetação. Então aqui nós estamos associando, né, criando um novo conceito que vai associar esses quatro elementos que eu citei anteriormente. E aí o Absaber, ele faz essa nova expressão, esses domínios, ele faz como uma forma de mostrar a territorialidade do Brasil, né? E aí ele cria áreas que ele vai chamar de domínios morfoclimáticos para fazer essas associações. Então ele vai acabar falando sobre áreas que a gente já conhece, pelo menos do ponto de vista do nome. Então aí você vai falar assim, mas eu já estudei algumas vezes sobre Amazônia, já estudei algumas vezes sobre Cerrado, e na verdade é a mesma coisa. Não, não é, né? A expressão domínio morfoclimático do Absaber, ela vem para designar essa associação que existe entre solo, relevo, clima, vegetação, né? Conforme eu falei agora há pouco. O Absaber, na verdade, ele cria essa expressão para não ficar falando apenas de vegetação, né? Embora muitas vezes a gente acaba citando ou remetendo algum tipo, ou só sobre a vegetação, ou só sobre o relevo, ou só sobre o clima e assim sucessivamente, né? Então, uma expressão. Nessa definição do Absaber, ele vai dividir entre Amazônia, Cerrado, mares de morros, araucárias, pradarias, caatingas e zonas de transição, né? Vamos começar primeiro pelas zonas de transição, que aparece, na verdade, no final do capítulo, quando você for ler a apostila, você vai ver que está no final. Mas as zonas de transição, o próprio nome fala, área de transição, né? A zona de transição ela vai ter características tanto de um bioma quanto de outro, né? Então seria, vamos imaginar, você tem aqui um domínio A, aqui um domínio B. Esse espaço que você tem entre o A e o B, você vai ter uma zona de transição. Ou seja, tem tanto características aqui do A quanto características aqui do B, né? Então, o domínio morfoclimático de zonas de transição, ele é caracterizado exatamente por ser uma área de transição entre dois lugares. E aí vai ter características tanto de um lugar quanto de outro, né? Bom, agora falando especificamente sobre cada um dos domínios, né? O domínio amazônico, ele é um domínio que a gente já conhece, já estudou em anos anteriores e já ouviu falar algumas vezes, né? O domínio morfoclimático ele é caracterizado por uma floresta, né, uma área florestal, uma grande floresta territorial em áreas territoriais, né, e também uma floresta que tem uma grande variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais. Do ponto de vista do solo, seus solos geralmente não são solos tão ricos, né? O que garante a fertilidade, na verdade, da área de floresta é o fato de que você tem, do ponto de vista climático, áreas muito quentes e muito úmidas. Então isso faz com que o domínio amazônico ele seja um domínio por essas características que eu relatei agora, né? Cabe a gente dividir esse domínio morfoclimático em três áreas que a gente costuma classificar, né? A gente vai chamar a área de terra firme, mata de igapó e área de várzea. A mata de terra firme, como o próprio nome fala, é uma área onde você vai ter terra firme, né? Solo seco o ano todo, né? Você não vai ter nada de inundação nesta área. A mata de igapó, diferente da mata de terra firme, é uma área que fica alagada o ano todo, né? E a mata de várzea é uma área que vai ter, em alguns momentos do ano, no período da cheia, vai estar alagada, e em alguns momentos onde você não vai ter tanto período chuvoso, você vai ter uma área mais seca. Então,
seria uma área de várzea, porque pode ficar inundada ou não, dependendo da época do ano, né? Então essas seriam as principais características do domínio amazônico. Bom, para a gente falar um pouquinho do domínio do cerrado, o cerrado não é propriamente uma área florestal. É uma área onde você vai ter espécies vegetais com troncos retorcidos, você vai ter um período do ano chuvoso, outro período mais seco, um período do ano um pouco mais frio, um período do ano um pouco mais quente. Os solos já são mais férteis aí no caso, né? Tanto que hoje em dia muito do cerrado tem sido perdido para o plantio de soja, né? Perdido para o plantio da cana, né? Que a gente sabe que acontece nessa área de cerrado brasileiro, né? Um outro domínio que vale a pena a gente reforçar é um domínio que é o da nossa região, é o domínio de mares de morros, né? Os mares de morros, eles recebem esse nome por conta do relevo acidentado que tem, né? Do ponto de vista da vegetação, era originalmente uma área de Mata Atlântica, na maior parte dos domínios de mares de morros, né? Então a gente teria aí, teoricamente, uma área original que seria de Mata Atlântica. Também seria originalmente uma área de uma floresta bastante diversificada, né? Do ponto de vista climático, é um período, tem áreas que chovem muito, né, durante uma época do ano, áreas que não chovem durante uma época do ano. E na época também de frio e de calor, dependendo da época do ano, você tem essa variação, né? Do ponto de vista dos solos, eles são solos bem variados, mas você tem aqui principalmente uma grande variedade de um solo comum do Brasil, que é o tipo latossolo, que são os solos profundos, né? Lá no domínio amazônico também tem esse tipo de solo, né? Que é o solo predominante do Brasil. Depois nós temos um domínio que é o domínio das araucárias. No domínio das araucárias, ele é no sul do Brasil. Você tem áreas de domínio, áreas às vezes um pouco mais planas ou áreas um pouco mais onduladas. Vai depender de qual região especificamente a gente tiver o domínio de araucárias. Algumas vezes em áreas mais onduladas até. Você vai ter principalmente a presença de pinheiros, né? Por isso até que recebe o nome de araucárias, por causa da predominância dessa espécie vegetal que é a araucária. Então se torna basicamente uma área de vegetação homogênea, onde você tem o domínio basicamente de uma única espécie, né? Do ponto de vista climático, ele é um domínio mais frio, né? Um dos domínios mais frios aí que a gente tem do Brasil, tá? Nós também temos o domínio das pradarias, que também numa área mais fria do Brasil, porém ela é numa área mais plana, né? O que difere a pradaria, que também fica no sul, né, do Brasil, da região de Araucária, é que as pradarias são em áreas mais planas, tá? Então essa é a grande diferença aí. E basicamente grama, né, gramíneas, que a gente chama no contexto vegetal. E para finalizar, a gente também tem o domínio da caatinga, né? O domínio da caatinga basicamente na região do sertão e do agreste nordestino, onde a gente fala que tem clima quente o ano todo, pouco chuvoso, e os solos lá, por incrível que pareça, são solos férteis. O que falta para esse domínio para ter teoricamente uma abundância de vegetação seria a ausência das precipitações, né? Então essas seriam as principais características aí dos domínios morfoclimáticos, né? Eu acabei falando de uma forma sucinta e um pouco mais rápida, mas eu gostaria que vocês olhassem esses domínios e lessem esses domínios com um pouco mais de calma lá na apostila, porque tem, né, aqui na apostila uma descrição. Embora para vocês seja muito fácil, né, entender esses domínios, porque de certa forma a gente já falou e a gente já estudou na unidade anterior, apenas ressaltando o conceito novo, que é o conceito de domínio morfoclimático. É um domínio que foi estudado, né, levantado pelo Aziz Absaber, né? Mas na página 86 eu gostaria depois que vocês olhassem, tem um mapa, né, e esse mapa vai mostrar a área territorial desses domínios, tudo bem? Eu vou pedir também para que vocês façam as atividades desse capítulo, porque nas próximas aulas a gente vai corrigir também essas atividades, beleza? Tudo de bom para vocês, um abraço.